Olá! Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, mais de 40 milhões de pessoas necessitarão de cuidados paliativos ao final da vida. Ou seja, a assistência ao paciente incurável que visa melhorar a qualidade de vida e diminuir o sofrimento, que atinge frequentemente os pacientes com doenças terminais. No Brasil, cerca de 64% desses pacientes são maiores de 18 anos. Pensando nisso, nas questões relacionadas ao jornalismo humanizado, à humanização dos serviços paliativos, bem como as dificuldades que atingem esse grupo de pacientes e sua jornada interior, é que deu-se a escolha do tema do trabalho de conclusão de curso da jornalista Raquel Eschiu, feito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O TCC, Você Sabe Como Termina? 4 histórias, 4 pessoas, uma estrada, foi o vencedor do Prêmio Expocom de Jornalismo 2022 na categoria Livro-Reportagem. O livro trata dos cuidados paliativos e sua filosofia por meio da história de 4 pacientes com doenças incuráveis. Eu sou Érica Coelho e Raquel Eschiu é a minha convidada. O Maca Entrevista está começando. Oi, Raquel, muito obrigada por ter topado estar aqui conversando com a gente sobre o seu TCC. Olá, Érica, o prazer é todo meu. Então vamos lá. Primeiro eu queria parabenizar você, é um trabalho incrível sobre um tema muito importante que poucas pessoas sabem, né, sobre como que funciona os cuidados paliativos. E eu queria saber o que te inspirou a escolher esse tema para o seu TCC. Bem, quando eu comecei a pensar o tema do TCC, a gente estava bem na época da pandemia, né? Bem no mais difícil da pandemia. Então, uma das coisas que me inspirou a escrever esse livro foi justamente esse questionamento sobre, nossa, como é que estava sendo lá nas UTIs dos hospitais, como é que estava sendo para aquelas pessoas que estavam vindo a óbito sozinhas lá na UTI. E eu fiquei pensando sobre essa questão do conforto na hora da morte. Ainda mais partiu também de uma curiosidade minha sobre o debate sobre o processo de morte, que sempre foi um assunto que me interessou. Ah, sim. É muito interessante o trabalho todo, mas o título também, ele é bem forte, né? Você Sabe Como Termina. Você podia explicar pra gente como que foi a escolha desse título e o seu significado? O título Você Sabe Como Termina, na verdade, foi escolhido bem no fim do livro. Eu não escolhi logo no começo. Ele partiu de uma das partes mais assim, emocionantes das histórias que eu escutei. O Você Sabe Como Termina é uma referência a uma música que se chama How It Ends, do grupo Devotica. Eu não sei exatamente se é assim que fala, mas imagino que sim. E foi uma canção que uma das fontes principais, a Isabela, ela usou para contar para a psicóloga dela dos cuidados paliativos no hospital que ela compreendia e aceitava a própria morte. Então, ela chegou assim para a psicóloga e falou que eu queria que você escutasse essa música porque é o que eu quero comunicar para você. Além disso, eu achei... É um título um pouco provocativo, né? Ela tem essa intenção de fazer a pessoa refletir. Porque se você tá falando de cuidados paliativos, você pensa, nossa, então o fim é a morte. Só que aí o livro traz justamente essa reflexão sobre, você sabe o fim, mas e o caminho até lá? Há muito que a gente pode fazer sobre o caminho até lá. Então essa é a provocação do título. Ah, entendi, Raquel. Você até mencionou aqui a Isabela. Eu queria saber como é que foi a escolha das fontes para o seu trabalho, como que se deu as entrevistas, né? Tanto os pacientes que você retrata, são as 4 principais histórias do livro, quanto os médicos e os familiares. Como que se deu essas entrevistas e a escolha das fontes? Bem, a escolha das fontes foi até bem natural, assim, eu não cheguei a procurar muito por elas, porque enquanto eu estava no processo de pesquisa ainda sobre o tema, eu conversei com alguns profissionais de cuidados paliativos, porque eu queria entender como é que era o dia a dia da profissão. Então, eu primeiro procurei esses profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, e nessas conversas com eles eu perguntei, vocês teriam algum paciente que estaria disposto a contar a vida dele para mim, para participar desse livro, desse projeto, que não ficaria mal, que estaria numa boa condição? Eles falaram que todos eles tinham alguém que eles gostariam muito que contasse alguma história. Então eles me deram os contatos deles e eu falei com essas pessoas. Inclusive, com uma das psicólogas de cuidados paliativos, ela me convidou para fazer parte das visitas dela. Então, ela me levou com ela para fazer essas visitas de 2 dessas pessoas. Então, tive esse intermédio, assim, logo no começo, né?
Foi até bom porque eu não entrei em contato diretamente com eles de uma forma invasiva, mas foi mediado por o próprio psicólogo. Foram 2 casos em que eu não conversei diretamente com as pessoas. Um deles foi que a mulher morava em Minas, então eu conversei com ela só online. E a outra foi o caso da Isabela, que é uma das personagens principais, protagonistas, que ela faleceu em 2014. Então eu não tinha como conversar com ela diretamente e eu utilizei um diário, que foi o que a família dela cedeu para mim. No caso, eu conversei com a psicóloga dela, da época, e com a irmã dela. E eu usei o diário também para escrever. Ah, mas que bom que foi um contato amigável, foi uma coisa natural. E as histórias ficaram muito bonitas no final, então eu creio que quem teve a oportunidade de ler gostou muito de ter participado. Mas bem, Raquel, você mencionou que o que importa é o caminho, que você sentiu essa necessidade de contar as histórias, ficou curiosa sobre o que estava acontecendo no meio da pandemia, mas eu quero saber qual foi o seu intuito em contar essas 4 histórias. O tema principal é sobre os cuidados paliativos. E eu acho que existem muitas formas de você abordar um assunto, algum tema, algum assunto, né? Eu poderia contar sobre cuidados paliativos trazendo dados, trazendo exemplos, trazendo questões legais, mas eu acredito que a gente guarda muito mais as histórias muito mais as informações quando a gente tem histórias atreladas a elas. Então, quando eu trouxe essas histórias, eu queria que as pessoas eu queria trazer a informação para os leigos, sim, sobre o assunto, só que eu queria que elas guardassem a transformação que os cuidados paliativos podem trazer na vida de alguém. E isso vai fazer com que isso fique na memória delas, mais do que se eu trouxesse quanto a expectativa de vida de uma pessoa aumenta quando ela tem cuidados paliativos. Sim, assim, de uma forma indireta, não ia ter o mesmo peso, né? Não ia ter atrelado tantas emoções, né? Que eu creio que foi o seu intuito. Mas bem, uma coisa que me interessou bastante é que geralmente quando a gente pensa em pacientes terminais, com doenças terminais, incuráveis, vem à cabeça sim um paciente de idade mais avançada, mais velho, mas a grande maioria das suas fontes são pacientes mais jovens. Você queria isso dificultou o seu trabalho? Como é que foi essa questão de abordar as fontes, até pensando no jornalismo humanizado, que é um dos pontos altos do seu livro? Incrivelmente, não foi de propósito eu ter escolhido que as minhas fontes fossem jovens. Acabou sendo dessa forma, né? Até porque para a gente conseguir conversar com os pacientes incuráveis, tem muitos deles que estão em estados terminais. E se as pessoas, quanto mais idosa a pessoa for, mais difícil é essa conversa. Então acabou que as pessoas mais lúcidas para poder conversar eram justamente as pessoas jovens. Particularmente não foi difícil para mim conversar, até porque como eu estava numa idade próxima, a interação era um pouco mais fácil. Mas eu acredito que sim, pode ser um pouco difícil para o leitor, né? Na parte da leitura, de ter uma pessoa tão jovem ali falando sobre uma doença incurável, sobre uma possível morte. Então, mas eu acho que isso acaba contribuindo para o propósito do livro, porque uma das coisas que os cuidados paliativos falam é sobre a imprevisibilidade da vida. Então, quando você traz uma pessoa jovem, o leitor ele se identifica com os mesmos dilemas que aquela pessoa está tendo. A Isabela, por exemplo, que era a moça, uma das pessoas do livro, ela tinha 18 anos, ela estava sonhando em entrar na faculdade. Os questionamentos dela eram se ela ia passar na USP, se ela ia passar no Mackenzie, inclusive. Jornalismo também, né? Então também. A gente lendo o livro, nossa, foi muito tocante. Sim, ela queria ser jornalista, inclusive. Então são dilemas com que as pessoas elas conseguem se identificar, então elas conseguem criar uma empatia, uma compaixão maior para aquelas pessoas e, consequentemente, para pessoas nessa mesma situação que elas encontrarem na vida delas. Entendi. Eu queria saber também como é que foi, né? Como que se deu a diagramação, né, desse livro-reportagem? São 4 histórias, tem 4 capítulos, cada personagem tem uma ilustração, que inclusive foi feita por você, assim como as outras ilustrações do livro. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse processo. Quando eu planejei o livro, eu quis ter uma linha temática, né? Eu queria que ele seguisse uma certa lógica, até para facilitar a compreensão das pessoas quando elas lessem. Então, eu pensei em voltar na origem histórica dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, eles têm origem na Idade Média e eram
originalmente tinham hóspices, que eles eram casas de caridade, onde freiras, monges, eles acolhiam peregrinos e pessoas doentes, assim, da estrada. Então, eram lugares onde eles tratavam essas pessoas. Então, pensando nisso, eu quis fazer com que o livro tivesse a estrutura da caminhada de um peregrino, as etapas da caminhada de peregrino. O começo da estrada, as pedras quando começa a ficar mais difícil, quando ele precisa descansar num hóspede e quando ele precisa partir, seguir caminho, seja para continuar vivendo ou seja uma partida metafórica, né? Então, quando eu estruturei o livro nesses 4 capítulos, eu pensei nessas 4 etapas. E para isso eu também pensei em fazer 4 ilustrações que ilustrassem isso, essas etapas da caminhada do peregrino. Então, no primeiro capítulo a gente tem uma estrada deserta, como uma ilustração de abertura. A gente também tem, no segundo capítulo, que se chama As Pedras no Caminho, tem uma escada íngreme para mostrar os obstáculos, o agravamento da doença da pessoa. O terceiro capítulo a gente tem, que se chama Uma Casa para os que Sofrem, e aí tem uma ilustração de um casebrezinho, assim, né, um chalé que representa o hóspede, e também o último capítulo que é E a Estrada Continua. E aí você tem uma ponte que se perde no meio do mar, no meio da névoa. E justamente tem essa ideia de guiar a pessoa visualmente por essa caminhada, e também porque isso adiciona uma camada poética para a história, porque as histórias elas são difíceis, né? Elas tratam de um tema pesado, mas ao mesmo tempo eu queria que passasse a leveza e a beleza que era conversar com essas pessoas e ouvir essas histórias. E além disso também tem as ilustrações dos personagens também, dos protagonistas, porque como são 4 capítulos e eu não fiz um capítulo para cada pessoa, contei as histórias de forma paralela, às vezes pode ocorrer uma certa confusão de quem a gente está falando aqui naquele momento. Então eu escolhi fazer um ícone para cada uma das pessoas ali, das fontes. Cada um tem o seu significado, mas aí tem que ler o livro para entender. E outro motivo também é porque nós não temos fotos, né, no livro, porque é um pouco delicado você retratar uma pessoa ali naquele momento e nem todos queriam. Então fica um pouco ruim você ter fotos de um e não de outros. Então eu escolhi fazer ilustração para todos. E ficou lindo, ficou muito bom. Eu não sei se você tem esse hábito de desenhar. Você tem? Tenho. Ah, então ficou lindo, porque se fosse de iniciante, tava maravilhoso. Mas bem, Raquel, eu quero conversar mais um pouquinho sobre a pós-produção desse seu trabalho, o que ficou depois disso, mas a gente fala disso no próximo bloco. O Marca Entrevista volta já. Olhe à sua volta. É muito difícil encontrar alguma atividade que não esteja relacionada com a tecnologia da informação, a TI. Vendas, produção industrial, finanças, você depende dela em casa, quando usa o celular, em qualquer lugar. Mas nada disso funciona sozinho. É preciso ter gente muito capacitada para garantir que essa estrutura funcione de forma eficiente. São profissionais com excelente remuneração e altamente requisitados. É um mercado com enorme carência de profissionais. Estão sobrando vagas. Quer fazer parte desse mercado? Então faça um curso superior na área de TI no Mackenzie. São 3 opções. Ciência da computação. Você aprende a criar soluções essenciais para o funcionamento de sistemas informatizados, como ferramentas de processamento e armazenamento de dados, programas de segurança, entre outros. Sistemas de informação. Aqui se formam os profissionais que criam os mais diversos aplicativos e programas para computadores, sites, celulares. Aqui eles também desenvolvem habilidades de gestão de setores de informática. Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. É um curso mais rápido, de perfil técnico, que também forma especialistas em criação de programas e aplicativos. É uma forma ágil de se habilitar para o mercado.
Em todos os cursos, você tem à disposição uma infraestrutura de altíssimo nível. Aprenda teoria e prática de forma dinâmica, em sintonia com todas as inovações da área. Você ainda pode participar de cursos extracurriculares para aprender novas tecnologias. E o Mackenzie mantém parceria com grandes empresas de tecnologia, que garante oportunidades únicas. Temos também cursos extras e laboratórios ultramodernos para desenvolver aplicativos para mobile com bolsas auxílio e equipamentos cedidos aos alunos selecionados. É por isso que os 3 cursos têm um incrível índice de empregabilidade. Eles são referência para o mercado. Faça parte do mercado mais vibrante do momento e seja mais um profissional disputado. Comece uma carreira em TI no Mackenzie. O Mac Entrevista está de volta. A minha convidada é a jornalista Raquel Achille, autora do livro-reportagem Você Sabe Como Termina, resultado do seu TCC de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie e vencedor do Prêmio ExpoCon de Jornalismo 2022, na categoria Livro-Reportagem. Bem, Raquel, como a gente estava conversando, eu quero saber um pouquinho sobre a pós-produção do seu TCC. Eu queria saber também, né, se você ainda mantém contato com algumas das fontes, seja com os médicos, com os familiares, ou se é algo que você planeja manter. Olha, eu mantenho contato sim com eles, não com todos, mas como eu ainda preciso entregar o livro físico para eles, publicar e entregar o livro físico para eles, eu ainda mantenho contato. E principalmente depois que eu participei da ExpoCon, eu entrei em contato com eles também para falar, ganhei, parabéns para vocês também, porque estão envolvidos. Então a gente mantém esse contato amigável, assim. Inclusive, como teve alguns deles com que eu entrei em contato pelo Instagram, então a gente ainda se segue, a gente mantém esse contato, sim. Eu queria saber, como que foi a reação deles, na verdade, né? Você contou, agora você acabou de falar, né, que você contou da ExpoCon, mas eles chegaram, né, a ver alguma parte da produção do TCC, ou até ele finalizado, por mais que ainda não tenha sido impresso. Como é que foi a reação? Tem alguma coisa curiosa para contar? Sim. Pra falar a verdade, quando eu fiz a pós-produção do livro, né, essa parte de revisar, montar na diagramação, eu queria que as minhas fontes, elas participassem do processo. Porque eu acho que uma das coisas do jornalismo humanizado é sobre a pessoa ser o ponto de partida e o ponto final daquele trabalho jornalístico. Então, eu queria que eles participassem daquilo para que eles sentissem que era deles também. Até porque é a história de vida e da doença deles, então não tem como eu excluir a pessoa disso. Então, à medida que eu fui corrigindo, à medida que eu fui estruturando a história, eu apresentava alguns trechos para eles, especialmente as partes mais complicadas, que poderiam envolver alguém da família deles ou pôr eles em algum tipo de problema. Então, eu apresentava para eles e falava, eu coloquei isso desta forma, está correto? O que eles achavam. Então, eles davam o feedback deles à medida que eu ia escrevendo. Então, eles chegaram a ver muitas partes muitas partes já prontas do trabalho. E quando eu mostrei para eles o trabalho final, eu mandei o PDF para todo mundo, né? Para todos eles lerem. Quem leu, assim, realmente foi um retorno muito bom. Mesmo a irmã da Isabela me mandou mensagem essa semana mesmo e ela estava falando que, faltaram lenços para ela ler o livro, que era muito bom ver. E todos eles me agradeceram bastante, para falar a verdade. Tanto os profissionais quanto os pacientes, a família do menino que morreu enquanto eu estava fazendo o trabalho também. Então, realmente esse contato foi muito especial. E contar para eles que eu ganhei também foi muita alegria da minha parte, da parte deles, então. Ai, que legal. Querendo ou não, né, Isabela, Renan ficam eternizados ali, então eu acho que foi recebido muito positivamente. E, óbvio, ganhou o prêmio, então tá maravilhoso. Bem, é um tema difícil, né, a gente sabe, e eu queria saber, dentro desse tema difícil, toda a produção do TCC, que é algo muito burocrático, qual foi a parte mais desafiadora? Eu confesso que é um pouco difícil pensar nas partes que foram, assim, muito desafiadoras, porque parece que todo o processo foi muito fluido, assim, foi muito fácil. Mas
Eu acho que uma das partes mais desafiadoras foi depois que eu já tinha todas as histórias, entrelaçar elas. Porque são histórias diferentes que tem alguns, mas que ao mesmo tempo tem pontos semelhantes. Então, para eu poder mostrar tanto as semelhanças quanto as diferenças das histórias, eu precisava vê-las, né? Então, teve momentos em que eu tive que pegar papéis, assim, e ficar escrevendo os pontos principais de cada história, fazendo setas e paralelos para ver quanto que eu ia colocar. E depois eu fui colocando os subtítulos, assim, nos documentos e pensando como é que eu ia costurar a história. Mas confesso que isso foi muito no feeling também. Parece que a história ela tem um ritmo próprio. Às vezes não é tanto o escritor que decide, mas parece que a história decide por si própria. Então, manter o feeling para esse ritmo, que acho que era uma das partes desafiadoras, era uma coisa bem constante. E eu acho que a outra parte que foi desafiadora foi a parte da revisão depois, porque eu tive problema com os meus revisores, foi difícil achar um bom revisor, revisei umas 3 vezes, mas deu certo no final. E publicar, que eu não consegui ainda, né? Então, a parte da gente procurar as editoras e mandar e fazer que as pessoas nos ouçam, às vezes não é tão fácil também. Isso que você falou de entrelaçar as histórias é algo muito interessante, porque você não dividiu, né? São 4 histórias, são 4 capítulos, mas não é um capítulo para cada história. Então, com certeza, você dividir dessa forma teria facilitado muito o seu trabalho, mas da maneira que você fez, por mais que tenha dado mais trabalho, ficou muito mais interessante. E eu queria saber, né? Isso foi desafiador, mas eu quero saber o que mais te marcou e que você vai carregar contigo na sua história profissional. Como eu mencionei, eu mantive um contato muito próximo com as fontes enquanto eu ainda estava escrevendo, né? Até para confirmar com eles algumas partes e ter os feedbacks deles. Eu acho que essa foi uma das coisas assim muito interessantes durante esse processo, porque você receber o feedback das pessoas e também algumas correções ali no meio acaba te animando para continuar, porque você vê que você está no caminho certo. E ao mesmo tempo você sabe que se você fizer alguma coisa errada, eles podem até te falar assim, não, isso aqui não foi bem assim. E eles mesmos se sentem mais seguros. Então eu achei que foi um processo muito benéfico. É uma técnica que eu diria que eu pretendo repetir no futuro, assim mesmo. E outra lição que foi muito importante para mim foi sobre responsabilidade jornalística. A gente comentou por alto aqui, mas eu acho que vale a pena mencionar, é que uma das minhas fontes, o Renandino, um menino de 17 anos que tinha distrofia muscular de Duchenne, ele faleceu enquanto eu ainda estava escrevendo o livro. Faltava 2 semanas para eu entregar o livro completo para minha orientadora e uma das minhas fontes principais faleceu. E quando eu recebi aquela notícia, parece que, assim, tudo que eu escrevi até aquele momento parecia que ganhou outro peso, né? A gente se pergunta se você tratou a pessoa direito, você se pergunta se foi suficiente a forma como você fez, você se pergunta se a pessoa teria gostado, porque eu não consegui mostrar pra ele as partes do livro. Eu cheguei a mostrar pra mãe dele, mas eu não consegui mostrar pra ele. Então, se ele gostou ou não do que foi escrito, não é algo que eu vou saber. Então, eu acho que quando você tem aquela coisa de você ser responsável pela memória de alguém. A gente, como jornalista, a gente fala muito sobre responsabilidade jornalística, mas a gente nem sempre sabe o peso que isso tem. Eu acho que a partir do momento em que você realmente é responsável pelas últimas palavras de alguém, isso muda. E eu acho que essa é uma lição que vai ficar bastante sobre como é importante tratar as palavras de alguém, independente de quem for, com quem você estiver falando, como algo precioso, porque aquelas realmente podem ser as últimas palavras da pessoa. E você não vai saber. Foi o que eu mencionei, né? Querendo ou não, você eternizou ali Renan, Isabela, por mais que eles não consigam ler, eu acho que você retratou muito bem. A irmã da Isabela disse isso, eu não sei o que a mãe do Renan disse, né? Ela gostou da história? O pai dele me ligou do nada depois de um tempo que eu tinha mandado o livro, e eu fiquei até assustada, tipo, nossa, por que o pai dele tá me ligando? Nem tinha conversado muito com ele, conversei mais com a mãe e o pai, os pais deles são divorciados.
E aí o pai me ligou assim, falando, não, eu sou o pai do Renan. Aí eu falei, será que ele vai brigar comigo? Assim. Mas aí ele mandou mensagem e falou, não, porque eu queria agradecer, porque você escreveu sobre o Renan no livro. A gente ficou muito feliz que você que ele pôde ser lembrado dessa forma. E aí a família toda quer o livro, quando a gente vai poder ter. Então, foi... Ai, que gostoso. É um pedacinho que vai ficar ali, né? Uhum. Bem, o seu livro, maravilhoso, ele é escrito, né, tendo como referência o jornalismo literário, você menciona isso também no seu relatório de TCC, e eu queria saber, né, para você escrever ele, tem algum livro que te inspirou, algum outro autor que te inspirou? Eu sempre gostei muito das histórias da Eliane Brum, principalmente aquele livro A Vida que Ninguém Vê, né? Então esse que foi uma das minhas inspirações, contar essas histórias de pessoas invisíveis. E também, é engraçado falar, eu gosto muito do livro A Menina que Roubava Livros. E eu gosto muito da estrutura que o Marcos Zusak ele usa no livro. Então, uma das minhas inspirações para escrever da forma como eu escrevi foi o livro da Menina que Roubava Livros. E foi até engraçado essa questão, porque quando a gente estava na banca do TCC, o convidado, assim, ele estava mencionando, não, porque seu livro tem aspectos desse autor, eu assim... Não sei de que ele tá falando. Mas, bem, foi legal porque a gente percebe, a gente vai lendo, assim, ao longo da vida, assim, muitos livros e eu gosto muito de livros de ficção, livros de, esses romances, assim, esses grandes romances. Então, eu sempre quis escrever um livro que fosse assim. Então, a gente vai pegando umas influências aqui e ali, a gente nem lembra mais que a gente pegou influência, mas acaba aparecendo no trabalho. Ficou show, ficou muito bom. Eu tenho certeza que esses livros que seus orientadores, os convidados falaram que lembra, também deve ser muito bom também, né? Bem, eu queria saber também como que era a sua visão sobre cuidados paliativos antes do seu trabalho e como que tá agora. Acho que a minha ideia de cuidados paliativos antes era aquela que todo mundo tem, de que cuidados paliativos é só aquela coisa que você faz, tipo um placebo, né? Você só coloca ali para dar aquela aliviada, mas que não vai resolver nada. Depois que eu fui pesquisar mesmo sobre a medicina paliativa, sobre os cuidados paliativos, eu fiquei muito surpresa sobre a riqueza de detalhes que tem, né? Para começo de conversa, não é só não é uma especialidade médica que usa só uma pessoa. Eles falam que é uma especialidade multidisciplinar. Então, você tem... É um tratamento que é feito necessariamente com muitos tipos de profissionais. Psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, os médicos paliativistas, anestesistas. Então, todas as pessoas precisam trabalhar juntas para uma coisa em comum. Eu achei muito interessante toda essa filosofia deles. Em especial, essa questão que ele falava sobre a dor total, né? Que ele fala que o sofrimento não provém apenas do físico, mas de 4 aspectos. Que é primeiro o físico, o emocional, o social e até mesmo o espiritual. Então, essa ideia deles que eles precisam abordar essas 4 coisas no tratamento me deixou muito impressionada. Então, foi algo que me marcou bastante. E o que me marcou mais ainda foi conversar com os profissionais. Sabe quando você encontra uma pessoa que ela é uma pessoa bonita? São pessoas que elas são incríveis por dentro. Eu acho que os médicos de cuidados paliativos são as pessoas com os sorrisos mais bonitos que eu já conheci na vida. Então, eu acho que realmente a minha ideia de cuidados paliativos mudou muito depois que eu fiz esse trabalho. Então... Bem, lendo assim seu livro, dá pra entender, assim, esse encanto que você faz passar, assim, até como os personagens, né, as 4 histórias principais falavam dos médicos, era algo, assim, bem encantador. E, ao contrário também, né, os médicos pareciam encantados com seus pacientes, então acho que foi muito bem abordado. Bem, como a gente mencionou aqui, você ganhou o Prêmio Expocom de Jornalismo, né, desse ano, né, o Prêmio Expocom 2022 na categoria Livro-Reportagem. Essa premiação sob responsabilidade da Intercom, né, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação. E, dito isso, eu queria saber o que representa essa conquista para você. Olha, confesso que a ficha ainda não caiu às vezes. Eu fico olhando e pensando, nossa, eu realmente ganhei esse prêmio. Então, eu acho que foi muito especial aquela coisa de alguém reconhecer o seu trabalho e ainda mais... É legal quando você escreve alguma coisa e os seus pais, os amigos falam, nossa, ficou muito bom, fiquei muito emocionado. Agora, é uma coisa totalmente diferente quando alguém que é da sua área, que sabe do que você está falando, diz, isso ficou bom.
você se sente validado, sabe? Então, eu acho que foi realmente uma realização muito grande ganhar esse prêmio, era algo que eu queria. Não acreditava que ia conseguir, mas que eu queria. E ao mesmo tempo eu acho que é uma honra à memória daquelas pessoas que estão retratadas ali, especialmente da Isabela, porque ela era alguém que queria fazer jornalismo, alguém que admirava a profissão, ela não conseguiu, mas a história dela foi levada até o maior congresso de comunicação no Brasil, então eu acho que espero que em algum lugar ela esteja feliz com esse resultado. Olha, Raquel, honrou muito e eu tenho certeza que você mereceu muito isso. Eu, como mera estudante de jornalismo, eu digo isso, mas pessoal lá da Intercom que te deu o prêmio, eles têm certeza disso, você sabe agora disso. E que você vai conseguir publicar o seu livro. E foi muito bom ler o seu livro, ter essas noções, saber como que você trabalhou ele e saber como é que foi, né, toda essa produção, pós-produção do seu TCC. E eu queria também agradecer por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. Obrigada, o prazer foi meu. E meu muito obrigada a você também, que nos acompanhou até aqui. Se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Web Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.